Nós temos diversos assuntos aqui que temos tratado com você, que estamos investigando com você. Assuntos como o que é o pensamento, o que é o medo, o que é o pensar. Repare, são assuntos que estamos abordando aqui com você. São playlists aqui no canal. Olhar para estes assuntos, se aproximar deles, é algo fundamental. Perceber a verdade que você e a autoimagem, ou seja, a imagem que você tem sobre você, é a mesma coisa. A ciência da verdade sobre isso é a liberação nesta vida. Aqui a nossa ênfase consiste em compreender e não em teorizar sobre esses assuntos. Há uma diferença entre você ter uma teoria, ter um conceito, uma ideia, uma crença, ou estar diante da realidade. Se eu lhe conto algo agora para você, isso é uma história. Faz parte de uma lembrança, de uma memória. Ao se recordar da história, você pode repetir a história. A memória, a lembrança, também para uma outra pessoa. Mas quando eu lhe contei, você não estava diante da realidade. Estava diante de palavras. A história são palavras. Quando você conta para alguém, não está lidando com a realidade. Está lidando com a representação mental que você agora tem de palavras que você ouviu de mim. Notem que coisa interessante nós temos na vida. Eu me refiro à presença do pensamento, porque é ele o elemento que teoriza, que conta histórias, que nos traz lembranças, que nos traz memórias. Nós não estamos lidando com os fatos, estamos lidando com as ideias. Então, qual é a verdade sobre o pensamento? O que é o pensamento? O pensamento é uma abstração, uma teorização, conceituação, memória, lembrança, história. Como podemos lidar com a vida? Repare a pergunta: como podemos lidar com a vida a partir da memória? Já que a vida é o que está aqui neste momento e não o que aconteceu. Observem que tudo isso é parte do movimento do pensamento. Toda esta coisa aqui se revelando é algo fundamental. Compreender que o pensamento em nós é o elemento da abstração. Tomar ciência clara de que a nossa vida, aquilo que nós chamamos de vida, no pensamento, é uma abstração. É algo fundamental. Nós estamos vivendo no pensamento. Aquilo que nós chamamos de vida para a pessoa
é a presença de uma abstração? Notem o valor, a importância, a singularidade desta visão, desta compreensão. Quando eu pergunto o seu nome, você me dá uma abstração? Quando eu pergunto quem é você, sua resposta é uma abstração, porque ela parte de um modelo de história, de memória. Você está apenas me apresentando um retrato. Este retrato é a autoimagem. Você, para si mesmo, é uma ideia, é uma abstração. A sua confiança é a confiança do próprio pensamento nesta abstração. Não estamos lidando com a realidade sobre quem nós somos. Estamos lidando com uma ideia que fazemos sobre quem somos, sobre este mim, esta imagem. A presença da pessoa é a presença da autoimagem. Autoimagem, pessoa, abstração é pensamento. Portanto, qual é a verdade sobre você? Acabamos de colocar para você qual é a verdade do pensamento sobre você. É a única verdade que nós temos sobre quem nós somos. É a verdade do pensamento. O que representa uma imaginação? Podemos ir além desta psicológica condição, porque o que temos colocado aqui, investigado com você, encontro após encontro, vídeo após vídeo, é que esta vida, a vida da pessoa, a vida desta autoimagem, ela é complexa, desorientada, desnorteada, perturbada, problemática. Sim, com alguns momentos de alegria, com alguns momentos de relaxamento, de tranquilidade, que nós chamamos de paz, de preenchimento, de prazer, que nós chamamos de amor. No entanto, como nada sabemos da verdade sobre tudo isto, nós continuamos presos a um padrão onde está presente, por exemplo, o medo. Você vem a mim e pergunta: o que é o medo? Você pergunta como se livrar do medo. Aí eu te pergunto: você está me falando do medo ou da ideia, do pensamento, da abstração que você chama de medo? Por exemplo, quando você está sentindo medo de alguma coisa, o medo é algo presente agora, aqui, ou é a ideia, é o pensamento? A causa por detrás deste sentir, deste estado que você chama de medo. Porque se é a presença de um pensamento por detrás deste sentir, nós estamos lidando com uma abstração. Veja, é algo muito comum.
não é, na realidade incomum, por exemplo, o ser humano ter medo da morte. Mas o que é o medo da morte? A morte não está aqui. O que temos aqui é um pensamento falando de um futuro que irá acontecer, que poderá acontecer, que talvez aconteça, como o próprio pensamento imagina. Então estamos lidando com uma abstração e não com o medo. O propósito nosso aqui é com você investigar a verdade do eu, a verdade sobre a pessoa, para o descarte desta psicológica condição, porque estamos dizendo de uma forma clara para você que esta condição, como se baseia no pensamento, se baseia em uma ilusão. Uma vez que o pensamento é o elemento que sempre vem do passado e não lida com a realidade do momento presente, daquilo que está aqui e agora. O pensamento está sempre trazendo um retrato do que foi, do que aconteceu no passado ou daquilo que poderá acontecer no futuro. É a presença do medo. Portanto, você pergunta o que é o medo? O medo é a presença do pensamento. Sim, porque quando você está diante de uma situação arriscada, perigosa, desafiadora, você se afasta. Quando um carro vem em sua direção, ou você vem caminhando e se depara com uma cobra, ou com um animal perigoso, você se afasta. De imediato, você não pensa: eu preciso me afastar. O que posso fazer? Para onde eu vou? De imediato, há um movimento de afastamento. Um carro vem em sua direção e você não fica pensando se deve ou não sair da frente. O cachorro vem em sua direção, uma ação é tomada, mas você não fica pensando se deve ou não tomar aquela ação. Ela é tomada. Ou você fica diante dele e olha, e ele para, ou você corre, mas você não pensa. De imediato, uma ação é tomada diante do perigo. Não há nenhum problema com a presença do perigo. A presença do perigo não alimenta o medo. O que alimenta o medo é a presença do pensamento sobre o perigo. É a ideia, é a imagem, é a presença da abstração. Nós estamos vivendo nossas vidas no modelo do pensamento. Esta é a verdade do pensamento. Então, o que é o pensamento? O pensamento é o passado, é a memória, é a lembrança, é a história, é eu fui, eu sou e eu serei. É o pensamento que está dizendo estas coisas, não é a vida. A vida é algo presente aqui, neste momento. Não há nenhuma abstração, nenhuma ideia, nenhum conceito. Não há nenhuma imagem. Quando, ao me encontrar com você,
Eu me lembro daquilo que você fez comigo. Não estou neste encontro com você, estou apenas em um encontro com uma ideia, uma imagem sobre você. Porque o meu encontro é com o passado, o meu encontro é com a continuidade da memória. Reparem, é a verdade do pensamento. A verdade do pensamento é a ilusão de uma identidade presente, tendo uma experiência, tendo um pensamento. Veja, é só o pensamento. Não há uma entidade presente tendo esta experiência, sendo experimentador. É apenas um pensamento. Não existe uma entidade presente sendo pensador. No entanto, nós estamos criando a ilusão também do pensador. Então, o que é o pensador? O pensador é a ilusão que sustentamos em nós com base na imaginação. Quando um pensamento aparece, de imediato, a nossa postura, a forma como estamos lidando com pensamentos há muito tempo, é a partir da ilusão de alguém que está tendo pensamentos. Então, o próprio pensamento cria a ilusória presença do pensador. Então, podemos descartar das nossas vidas este aspecto, que é o aspecto do pensamento. É a presença do pensamento, o medo. É a presença do pensamento, também o desejo. Aqui, neste instante, não há desejo. Mas quando um pensamento surge de algo que você desfrutou no passado, lhe deu prazer ontem, em algum momento no passado, agora aqui, neste momento, surge a ânsia por mais. Esta ânsia por mais é a presença do pensador. Aquilo que está presente é a imagem do prazer. Com a imagem do prazer, o próprio pensamento nos traz a sensação de um experimentador que desfrutou daquela experiência. Este experimentador é a presença do pensador. Assim, o pensamento é o elemento em você que sustenta o experimentador, que sustenta o pensador. O que temos presente aqui é só o pensar. Ao ver uma cena, uma lembrança surge. A presença desta lembrança é o pensar. É como o cérebro reage, é como o cérebro responde. Naquele instante, a presença daquela lembrança. Esta é a presença do pensar. E, no entanto, surge a ilusão de um pensador. O que temos é somente a lembrança, o pensamento. Haverá uma qualidade de pensar livre do pensamento? Aqui já me refiro ao pensamento psicológico, a esta qualidade de pensamento que se projeta no tempo como desejo ou como medo. A presença do pensador em nós é o elemento que está projetando o futuro e buscando o passado. Ele busca o passado e projeta o futuro.
Ele projeta o futuro no formato do desejo. Ele projeta o futuro no formato do medo. Aquilo que ele não quer para o futuro é o medo. Aquilo que ele deseja para o futuro é o desejo. Nós vivemos nesta busca no futuro pelo prazer, na forma do desejo. Nós vivemos no futuro na busca do escape do sofrimento, do escape da dor, que é o medo. Então, o que é o passado? O que é o presente? O que é o futuro? Sem a presença do pensamento, aonde está o passado? Olhe para si mesmo e me responda: quem é você? Sem a memória do que aconteceu? Quem é você sem o nome que você se lembra sobre si mesmo, que você tem sobre si próprio? O que é o amanhã sem a ideia de alguém neste amanhã? Você não pode ter o futuro sem o pensamento sobre o futuro. Você não pode ter o passado sem o pensamento sobre o passado. E você não pode ter o pensamento sem a imagem, a lembrança, a memória. Assim, aonde está o medo? Portanto, aonde está o desejo? Como você pode se preocupar com algo do qual não se lembra? Como pode sofrer por alguém de quem não se recorda? Como pode ter saudade dele ou dela que não é lembrado aqui, neste momento? A não ser que a lembrança esteja presente, que é o passado, que é o pensamento, esta pessoa não é real para você. Ela não surge em seu campo de consciência. Reparem que coisa importante temos aqui. Aquilo que nós chamamos de consciência é, na verdade, também a presença do pensamento. Sem a presença do pensamento, não há consciência. Assim podemos nos aproximar da vida aqui e agora, sem o eu, sem a pessoa, sem a autoimagem. Nós estamos diante da verdade da vida quando temos o fim da autoimagem. É a presença da autoimagem, é a presença do eu, é o movimento psicológico desta consciência egóica que sustenta o pensamento e tudo o que o pensamento representa. Aqui estamos tendo um convite para um momento livre do passado. O momento livre do passado é o momento onde o eu não está. Este momento é o único momento chamado vida. A realidade da vida é a verdade da ausência
do tempo psicológico, deste modelo de tempo do pensamento, que é memória, recordação, passado, presente e futuro. Portanto, o contato com a vida é a presença de um novo sentir, de uma nova ação e de um novo pensar, onde não temos mais a presença do modelo do pensamento e de todas estas razões ou motivos ou intenções desta abstração que é o modelo do pensamento. Então, o encontro com a vida, como ela acontece sem o pensamento, nela não está mais presente. Estes diversos quadros psicológicos que o pensamento sustenta em nós, alimentando problemas, conflitos, contradições, desordem e sofrimento. Esta é a vida livre do eu. Esta é a vida livre do ego. As nossas ações, como nascem do passado, nascem do pensamento, são ações impulsionadas por uma qualidade de razão, de intenção, de motivação equivocada. Algo que não atende à vida como ela é aqui e agora. Assim são as ações que nascem do eu. Assim são os sentimentos que nascem deste fundo psicológico, que é a autoimagem. Assim são estes pensamentos que nascem deste fundo ilusório, que é a presença do experimentador, deste pensador. Nós passamos uma vida toda, durante toda a nossa vida, neste equívoco. A não ser que ocorra o despertar, o florescer do seu natural estado de ser livre desta autoimagem e, portanto, livre do pensamento, desta razão, desta abstração, deste padrão ou modelo que nos é dado pelo pensamento, esta vida continuará sendo a vida ilusória do eu, do ego, desta autoimagem. Aqui estamos colocando para você a beleza da vida, onde não há nela mais o medo, a contradição, o conflito, o sofrimento, onde temos a presença do momento presente, sendo ele único, singular, completo, onde não há uma separação entre você e este instante, que é a vida, como ela acontece. Como não há esta separação, foi eliminado por completo a dualidade. Não há este eu não eu. Não há este pensador com os pensamentos, este experimentador com suas experiências. Não há esta autoimagem. Não há naturalmente qualquer imagem também dele ou dela. Estamos lidando com o outro
como com a vida, como com nós mesmos, sem alguém dentro desta experiência. Aqui nos deparamos com a beleza da verdade desta ciência, deste ser. Aqui nos deparamos com a verdade da meditação, desta arte que revela aquilo que é indescritível, que revela aquilo que está fora do pensamento, fora de tudo aquilo que o pensamento identifica, conhece, reconhece. O seu natural estado de ser é livre do pensamento e, portanto, livre do conhecido. Um natural estado que se revela quando nós temos um descarte da ilusão para esta ego-identidade, o que requer a presença do autoconhecimento. É o que estamos com você aqui aprofundando nestes encontros. Nós temos encontros online nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo trabalhando isto com você. São 2 dias juntos. Além dos encontros online, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se o que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui um comentário, sim, faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Quando rejeito esse instante, a partir do princípio de que estou no controle, de que a vida é ou precisa ser como eu desejo que ela seja, estou em depressão. Então, o elemento eu é a ilusão de uma identidade presente, dentro da experiência, produzindo ansiedade, culpa, depressão, angústia, medo, solidão,